Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Dessa vez um vídeo a pedido de um dos nossos inscritos, tá? O nome dele é o Alexandre Tiziano. Ele me pediu assim, ele escreveu o seguinte, deve estar aparecendo na tela para vocês. Parabéns pela aula, gostaria que explicasse mais sobre misturar gasolina versus ar, ou a mistura estequiométrica, né? Tipos de velas e mais coisas sobre esse maravilhoso motor. Obrigado e um forte abraço. Bom, Alexandre, Alexandre, né? Alexandre. Bom, Alexandre, o que acontece? Eu vou aproveitar esse seu pedido para fazer um vídeo que eu já estou para fazer já há um bom tempo, tá? Eu vou começar falando sobre carburadores, tá? Por quê? Recentemente eu comentei em um vídeo do canal das Antigas, onde ele mostrava lá, o cara das Antigas lá mostrava o encontro dos Opalas, tá? Em São Paulo, no Sambódromo, tem o encontro dos Opalas. E teve um cara que falou lá que ele tinha ido de Curitiba até São Paulo para o encontro e ele tinha rodado os 420 quilômetros que dava lá de distância, usando 150 litros de combustível, que dava no final das contas 3 km por litro. E aí eu comentei lá, de brincadeira mesmo, falei assim, alguém ajeita a giclagem e as boias desse Opala, né? Porque tem alguma coisa errada. Esse Opala tinha uma tripla Weber, tá? E aí, muitos comentários assim embaixo, pô, tripla Weber você vai querer o quê? Tem que gastar mesmo. Coisa dessa natureza, tá? E aí eu acabei me irritando porque as pessoas entram em discussões de internet que não levam a lugar nenhum, as pessoas não têm o mínimo de senso de humor, levam tudo na ponta da faca e eu saí, falei que eu não ia postar mais nada lá, mas ficou na minha cabeça essa coisa de que as pessoas imaginam que, número um, mais carburadores vão fazer o seu motor gastar mais. Isso é um mito. E eu vou explicar para vocês o porquê. Número 2. As pessoas acham que se você alterar o seu carburador, você vai ter algum problema, né? Você teria que utilizar o carburador original do seu carro para o resto da sua vida e que ele é o melhor carburador para o seu motor. Isso também é um mito. Tá? Então vamos começar pelo princípio. Aí eu vou aproveitar esse seu pedido para falar sobre mistura estequiométrica, ou relação estequiométrica, né, relação gasolina-ar, viu, Alexandre? Pelo seguinte, para explicar o seguinte para vocês. Gasolina não pega fogo, tá, galera? Gasolina, álcool, não pega fogo, tá? Você pode achar que pega, mas não pega. O que pega fogo são os vapores do álcool, os vapores do combustível. O que é um vapor? É aquela substância que deixou de ser um estado líquido, passou a ser um estado gasoso e ela se misturou ao ar, tá? Por isso que se chama misturar combustível, por isso que existe um carburador, tá? Porque senão ia ser muito simples. A gente pegava o combustível, teria um injetor, você ia jogar o combustível na quantidade que você quer no coletor de admissão, pronto. Ele ia cair na câmara de combustão e explodir e você ia andar com o carro, mas não funciona assim. O que o carburador faz? Ele pega o combustível que é líquido e ele atomiza, ou seja, ele transforma em partículas minúsculas, ainda líquidas, e essas partículas minúsculas ainda líquidas, quando elas são sugadas pelo motor, elas, nesse meio do caminho, elas devem evaporar, se mesclar ao ar, ou seja, você vai ter uma mistura ar-combustível, e essa mistura sim se inflama e explode e faz o motor funcionar. Tá? Pois bem, entendendo isso, a gente tem que entender o seguinte.
existe uma mistura, uma relação entre o combustível e o ar que precisa ser respeitada sempre. Se você tem pouco combustível, mistura pobre. Se você tem muito combustível, mistura rica. Tá? Mas o teu motor ele não quer saber como essa mistura foi feita lá em cima. Né? Se quem fez essa mistura foi um Weber 40 ou um PIC 30. Ela não quer saber. Tá? Então, para que você utilize um carburador diferente daquele que veio de fábrica, seja lá por qual razão você está fazendo isso, pode ser por performance, pode ser por economia, pode ser simplesmente por uma facilidade de manutenção de um determinado carburador. O que você tem que respeitar? Você tem que respeitar as misturas, né, as relações estequiométricas em cada fase da progressão. Então, por exemplo, como é que você vai descobrir isso? Você tem que ter como base os giclês originais, tá? Os giclês originais do carburador que estava no teu carro que estava funcionando bem. Se o seu carburador não funciona bem, você vai buscar essas informações numa tabela, tá? E vai aplicar isso no outro carburador, entendeu? Isso é uma receita de bolo? Não é. Você eventualmente vai ter que alterar algumas coisas, porque os projetos dos carburadores são diferentes. Então, às vezes, um Giclée 25, vamos dizer, estou chutando um número, tá? Um Giclée 25 de lenta, no PIC 30, ele pode ser legal, mas em um Weber 40 pode não ser. E normalmente não é, entendeu? E aí, beleza. Mas aí o que você ganha colocando mais carburadores, né? Colocando múltiplos carburadores. Se você fizer tudo direitinho, se você respeitar a mistura original, se você conseguir encontrar essa relação de mistura original e aí mais importante de tudo, você tem que ter o sinal de vácuo correto, a velocidade do ar que tem que passar ali pelo Venturi tem que ser a correta. Tem que ser o sinal igual o mais próximo possível da velocidade do ar original que passava por ali. Você consegue economia. Você consegue que o carro ande mais e, por incrível que pareça, ele vai ser mais econômico. Por quê? Vamos lá. Quando o ar é admitido, ele, como qualquer outra coisa, ele tem uma inércia. Tá? No momento que o ar é admitido, ele ganha uma velocidade pelo efeito Venturi, e na hora que ele chega na boca do cabeçote, ele só tem duas possibilidades. Ou ele entra, né, válvula aberta, ou ele não entra, válvula fechada. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Está descendo aqui a mistura, válvula aberta. O ar está passando aqui. Está sendo admitido. Ar e combustível, tá? Sendo admitido. Está passando. A válvula fecha, ele vai dar de cara com uma parede. Toda ação tem uma reação, vocês sabem disso. Esse ar ele não vai parar aqui e ficar aqui. Ele volta. Ele volta pelo coletor de admissão, ele cria uma onda de choque. E essa onda de choque, ela vai se chocar com quem? Com a mistura que está descendo. Então a mistura, ao invés dela ser fluida, ela, né, ir para todas as entradas dos cabeçotes dos cilindros, ela fica meio que vibrando. Essa explicação a Antonella já deu. Tá? Ela fica vibrando. E esse efeito de vibração, ele não é benéfico para o carro em altas rotações. Ele limita a sua rotação. Tá? E, pior ainda, ela compromete a sua lenta. A lenta do seu carro fica prejudicada. O que acontece quando você tem múltiplos carburadores, de preferência um corpo de carburador por cilindro? Você não tem esse sinal essa onda de choque dentro do coletor de emissão. Por quê? Porque ou ele vai estar aberto ou ele vai estar fechado. Ou a mistura desce ou a mistura não desce, não é sugada. Ela não tem essa influência dos outros cilindros. Entendeu? Outra questão. Quando você tem um coletor só,
ele é muito mais comprido, porque ele precisa pegar todas as entradas, todas as válvulas de admissão. Quando você tem um coletor individual, ele é muito pequenininho. O que isso leva? Quando o coletor é muito grande, existe uma condensação dentro desse coletor, a menos que você aqueça o coletor. Só que quando você aquece o coletor, você tem uma mistura de combustível densa, com bastante oxigênio para queimar. O oxigênio é comburente. Se você aquece a mistura de combustível para que ela não condense, ela passa a ser uma mistura menos densa, menos comburente, menos explosão, menos potência para o seu carro. Então, quando você utiliza 4 carburadores, enfim, e se você conseguir acertar tudo bonitinho, né, o sinal de vácuo e a giclagem para que fique a mistura correta, com a velocidade do ar correta, porque a velocidade do ar é que faz funcionar o carburador, tá? O carburador ele não é mágico, ele não mistura o combustível com o ar por magia, ele funciona através de diferença de pressão atmosférica entre a parte de fora do carburador e a parte de baixo, né? A parte de baixo da borboleta. Se você conseguir fazer isso, você vai ter um carro mais econômico, tá? Quais são as desvantagens de você ter múltiplos carburadores? Você vai ter múltiplas fontes de problema, tá? Porque carburadores, eu adoro carburadores, mas eles são fontes de problema. Então, vai ter bengala entupida vezes 4, né? Vai ter giclê de lento entupido vezes 4. Vai ter, isso no 4 cilindros, tá? No 6 cilindros, no caso do Opala, vezes 6. Tá? Vai ter 6 boias, a menos que você tenha um Weber 40, tripla Weber, vamos dizer. Pelo menos a boia são só 3, né? Porque apesar de ter 2 corpos, é uma boia só. Enfim, tem vantagens e tem desvantagens. No caso desse cara aí, que eu estou falando, do Opala, o carro dele era para arrancada e tal, então assim, a gente até entende, apesar de eu achar 3 km por litro na estrada uma coisa absurda, tá? Mas, enfim. Então, mas voltando para o Fusca, relação ar combustível, cara, coisa imprescindível. Como é que você vai saber se a sua mistura tá boa ou não? Olha, você tem duas formas, uma forma empírica e uma forma científica, vamos dizer assim. A forma empírica, você vai analisar escapamento, vai analisar vela. Se a tua vela tiver escurecida, né, e o teu escapamento, você passou o dedo lá no escapamento, saiu uma borra preta, tu está com a mistura muito rica. Se a vela tiver esbranquiçada, tua mistura está muito pobre. Tá? Mas isso é uma coisa empírica. Tá? O meio correto é você colocar uma sonda lambda, tá? E um instrumento para medir a mistura. Tá? Esse é o correto, se você tem tanta preocupação com misturar combustível assim. Mas via de regra assim, se você tiver com a mistura mais ou menos ali né? No ideal, você vai sentir que o carro anda pra caramba. O carro andando bem é um bom indicativo. Tá andando bem e não tá gastando muito, tá show de bola. Entendeu? Não precisa se preocupar demais. Tipos de vela que você tinha me perguntado. Bom, temos 2 tipos de vela hoje em dia para aplicação no Fusca. Tem as velas de irídio e a vela original. Tá? Tem uma vela também que o Tonelo tinha falado, da Bosch, que é uma vela que tem múltiplos eletrodos, se eu não me engano. Mas eu não conheço a fundo para te dizer. O que eu posso te dizer é o seguinte: se você for utilizar uma vela irídio, você tem que comprar uma vela irídio do mesmo grau térmico da vela original do seu carro. Você vai implementar essa vela igual à original do seu carro. O que você vai ganhar? Vai ganhar um pouco de queima, melhora um pouquinho a queima, e a durabilidade é 3 vezes mais. Normalmente elas duram 100 mil quilômetros.
Eu não vejo grandes vantagens em adotar uma Vela Iridium, porque ela é praticamente o dobro do preço de um kit de velas original. Então, eu acho que é mais negócio continuar com a original mesmo. Tá? Não vejo muito negócio na Vela Iridium, não. Tá? Essa outra vela da Bosch que o Tonela tinha falado, ela proporciona uma queima muito melhor, segundo ele. Mas eu, particularmente, nesse quesito ignição, eu prefiro ficar com a original, tá? Que é mais negócio. Outras curiosidades sobre o motor Boxer é o seguinte. Você sabia que o motor Boxer ele é utilizado nos aviões? Isso pouca gente sabe. Os aviões monomotores, normalmente, eu diria que 80% a 90% utilizam motores Boxer. Não são motores Volkswagen, são motores Boxer para aviões, mas são Boxer do mesmo jeito e funcionam extremamente semelhante ao motor do Fusca. Tá? Existe também um projeto chamado Volksplane, tá? É um projeto de um americano que utiliza motor Volkswagen a ar para ultraleves e monomotores, tá? E eles conseguiram aí um rendimento bem legal, só trocando o comando, fazendo algumas alterações aí no motor, tá? Então eu acho que é isso. Espero que depois desse vídeo ninguém saia por aí falando que mais carburadores significa que o carro vai gastar pra caramba, ou, enfim. Beleza? Espero ter respondido as suas perguntas, tá? Foi um videozinho assim, não muito comprido, não muito técnico também, mas eu acho que deu pra deixar essas questões mais esclarecidas. Beleza, Alexandre? Então é isso aí. Se gostou, dá aquele like. Se gostou mais ainda, não está inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe o vídeo. Não se esqueça de clicar no sininho de notificação aí. Beleza? Essa semana tem mais vídeo, provavelmente do Terminator. E é isso aí. A gente se vê no próximo. Falou!